Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Cantares 8, versículo 8 e 9, diz assim: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Vou ler novamente. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E o impressionante aqui, que logo saltou aos nossos olhos quando nós fizemos a leitura desse trecho de Cantares 8, é o que é frisado já no versículo 8, que diz assim: olha, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Essa frase, ela indica falta de maturidade. Exatamente isso. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. No contexto da vida conjugal, no bojo, não é, da área de relacionamento, falando aqui de uma menina, né, de uma irmã pequena, de uma menina, de uma garotinha, que ainda não tem seios, está falando de quem? De alguém que ainda não tem maturidade para entrar num relacionamento. Seja ele namoro, noivado ou casamento. Ou seja, não há maturidade para se desenvolver um relacionamento conjugal. Tem gente que pensa que, eu entendo que, né, vida conjugal não diz respeito só a casamento. Tem gente que pensa isso, que vida conjugal é só o casamento. Mas entendo que o namoro é vida conjugal. Entendo que o noivado é vida conjugal. Claro que é um nível inferior, são níveis inferiores em relação ao casamento propriamente dito, mas é vida conjugal. Quando eu falo de namoro, é vida conjugal. É verdade que hoje em dia as pessoas lidam com o namoro de uma forma, assim, rasa, né? Como se não fosse importante, mas namoro é uma coisa importante. Namoro é uma coisa importante, para a qual se deve ter maturidade. Eu estava fazendo uma pesquisa e a gente descobriu, é claro que existem conflitos em relação a essa pesquisa, mas há números que indicam que os jovens estão namorando cada vez mais cedo. Ou seja, sem maturidade. Os jovens estão entrando em relacionamentos conjugais, uma vez que namoro é um tipo de é um nível de relacionamento conjugal, cada vez mais cedo. Em outras palavras, sem maturidade. Só que olha só que coisa interessante. Aqui, em Cantares 8, versículo 8 diz: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O fato de não ter seios indica aqui nesse texto falta de maturidade. Só que tem uma outra questão. Nos nossos dias, há uma inversão em relação a esse texto. Por quê? As meninas estão cada vez mais cedo chegando à puberdade. As meninas estão cada vez mais cedo dando sinais de uma maturidade. Por quê? Os seios despontam, né? É a menstruação cada vez mais cedo. Isso para alguns é sinal de maturidade. E não é sinal de maturidade. Não é porque a menina, né, tem 12 anos e corpo de 15, 16, porque às vezes a gente vê hoje em dia meninas que têm 12 anos, mas são desenvolvidas fisicamente, né, parecendo já serem mulheres adultas. Tem meninas que já parecem ser mulheres adultas, e aí as pessoas confundem isso com maturidade. Só que a menina tem 12 anos apenas. E eu li uma pesquisa que isso na verdade é até um problema. Isso é algo que, na verdade, pode até prejudicar essa menina. Quando alguém atribui a essa garota, essa menina de 12 anos, a idade de 15, a idade de 18. Nossa, você tem 18 anos? Não, eu tenho apenas 12, não é? Então as pessoas julgam pela aparência. Então um pai, às vezes, uma mãe, acaba dando aí permissão para um jovem, uma jovem namorar com 12 anos, com 11 anos, com 13, com 14,
com 15, com 16, com 17, quando na verdade aquele jovem, aquela jovem não tem maturidade para entrar num relacionamento. Tivemos um pregador de jovens um dia desses falando que o conselho que ele dá para jovens em relação ao namoro é que não namore com menos de 18 anos. Só que aí, né, tem alguns que, tô com 18 anos, agora vou namorar. Calma aí, não é assim. Precisa haver maturidade. Principalmente, quando eu falo de maturidade, não estou falando de desenvolvimento físico. Não estou falando de crescimento de seios. Não estou falando de desenvolvimento corporal. Estou falando de desenvolvimento emocional, intelectual, psicológico. Tem gente que casa sem ter maturidade para lidar com as coisas da vida conjugal. A pessoa casou, mas ela não tem maturidade para o relacionamento. Eu já ouvi várias mulheres e até homens, né, reclamando de suas esposas ou de seus maridos, né? Meu marido não tem maturidade, pastor. É imaturo. E olha só, a definição para maturidade é um estado ou condição de estrutura, forma, função ou organismo, num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Ou melhor, seria, podemos dizer assim, termo último de desenvolvimento. Tem uma outra definição aqui em psicologia. Maturidade, que é o que nos importa aqui agora, é a capacidade de responder ao meio ambiente, estar ciente do tempo e local corretos para se comportar e saber quando agir de acordo com as circunstâncias e a cultura da sociedade que vive. Traduzindo, maturidade é a capacidade de compreender as nuances da vida conjugal, as nuances de um relacionamento. E, infelizmente, vivemos dias em que muitas pessoas não têm essa maturidade. A pessoa pode até ter desenvolvido atributos físicos, a pessoa pode até, né, a menina ou o rapaz pode até ter desenvolvido fisicamente, mas não tem a maturidade, não é? A capacidade de compreender, de entender, de discernir as nuances de um relacionamento. E aí, sem maturidade, vai namorar. Sem maturidade, vai noivar. Sem maturidade, vai casar. E imagina como não vai ser um casamento desses. Aí vai ser aquela mulher que reclama que casou com um menino. Vai ser aquele homem que reclama que casou com uma menina. Ele não tem uma esposa do seu lado, ele tem uma menina do seu lado. Ela não tem um marido do seu lado, ela tem um menino do seu lado, porque o marido não amadureceu, não maturou, não alcançou a maturidade necessária para entrar no relacionamento, para entrar no casamento, mas vai lá e casa a si mesmo. Vai ser feliz? Vai para frente esse relacionamento? Pastor, mas as pessoas, elas casam assim. Sim, mas é que negócio, não é? Casou, agora já está casado. Mas o problema é que a pessoa entra num relacionamento, primeiro, sem ter maturidade. Namora, noiva e casa, sem maturidade. E depois que casa, não procura alguma coisa que possa lhe dar maturidade. Hoje tem várias fontes. Esse programa aqui, esse trabalho, esse ministério, SOS Vida Conjugal, é uma fonte através da qual alguém que não tem maturidade para um relacionamento pode obter essa maturidade. Existem outros ministérios, existem pregadores de casais, livros. A pessoa não procura um material para desenvolver a maturidade necessária para que ela se dê bem na sua vida conjugal. E a pessoa fica lá, imatura, não se desenvolve emocional, psicologicamente, intelectualmente. Como é que ela vai ser um bom marido? Como é que ela vai ser uma boa esposa? Você consegue compreender? Então há necessidade de buscar a maturidade. E a gente, na continuidade aqui da leitura, não é, do texto de Cantares de Salomão 8, versículo 8, diz assim, olha, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios, que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Estão preocupados. Alguns intérpretes do livro de Cantares dizem, alguns comentaristas bíblicos dizem que são os irmãos dela que estão preocupados. O que falaremos da nossa irmã quando ela for procurada para relacionamento, quando alguém vier à procura dela? Para casar com ela, o que diremos? Ela ainda não tem seios, ela ainda não é madura, ela não tem ainda maturidade. O que faremos? Aí eles dizem aqui, ó, versículo 9, se ela for um muro,
edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E aqui, a preocupação desses irmãos é a seguinte: se ela for um muro, né, a gente vai fortalecer esse muro. E muro aqui é o quê? É alguém fechado. Se ela for uma mulher, né, se ela for fechada, lacrada, né, ou alguém que se preocupa em não permitir, aqui no caso trazendo para a vida conjugal, por que é necessário a maturidade? Falando da jovem, vou falar do jovem aqui, do jovem, da jovem, né? Se for um muro, é alguém que se fecha para aquilo que pode prejudicar. Se for uma porta, é alguém que se abre para qualquer coisa, para as aventuras da vida. Então a maturidade vai ajudar a ser muro. Não vai deixar ser porta de entrada para coisa que não presta. Trazendo para a vida conjugal, a maturidade vai ser o quê? Vai ser um muro, porque vai proteger o casamento, vai proteger, né, da vida, das coisas que podem prejudicar a vida conjugal. A maturidade vai ser esse muro de proteção. E não vai ser porta para entrada de coisas que só servem para prejudicar a vida conjugal. Então, a maturidade no relacionamento vai ser o quê? Primeiro, vai ser um muro para proteger o casamento. Um muro que protege. Um muro, não é, que serve de proteção para a vida conjugal. Para isso vai servir a maturidade. A maturidade vai fazer o quê? Vai ser, ainda que vai ser porta fechada. Vamos botar assim, porta fechada. Não vai ser porta aberta para as coisas que possam prejudicar o casamento. Para coisas que possam trazer prejuízo para o casamento. A maturidade não vai ser porta de entrada para coisa que não presta para a vida conjugal. A maturidade vai preservar o casamento. A maturidade vai proteger o casamento. A maturidade vai dar tanto ao marido quanto à esposa a capacidade de compreender, de discernir. Hoje em dia, infelizmente, os casais que se separam e muita gente aí que põe fim ao seu relacionamento é porque está faltando um pouquinho de maturidade. Eu já ouvi pessoas, pastor, olha, se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse analisado melhor, se eu tivesse tido mais maturidade, eu não teria feito dessa forma. Eu teria agido com a minha esposa dessa forma, eu teria agido com o meu marido dessa forma, mas eu fui imaturo, não tive maturidade. Então, irmão, em nome de Jesus, minha irmã, você que está ouvindo aí o nosso programa, que você procure amadurecer. Se você é uma pessoa imatura para o casamento, se você é um homem imaturo, procure amadurecer. Leia a Bíblia te ajuda a amadurecer. Ouça as ministrações do SOS Vida Conjugal, tem lá o YouTube, com um monte de ministrações lá, vai lá no YouTube, procura lá no YouTube o canal do SOS Vida Conjugal, aproveite e se inscreve, ouve as nossas ministrações, você vai amadurecer na sua vida conjugal. Agora, o que você não pode é ser uma pessoa imatura e que não procura algo que possa te ajudar a amadurecer para que você possa tocar o teu relacionamento da melhor maneira possível, de forma que ele não venha a ser destruído amanhã, mas de forma que você e seu esposo, que você e sua esposa possam ser um casal firme, um casal abençoado por Deus, em nome de Jesus. Que viva a promessa do ser feliz para sempre, do até que a morte os separe. Amém? É isso que eu desejo para vocês, em nome de Jesus. SOS Vida Conjugal.